Oi gente, eu sou a Maria Morim, estudante do 5º período de Psicologia, e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para os calouros do curso. Bom, se você tá aí prestes a começar o curso de Psicologia esse ano, daqui uns meses, daqui umas semanas, eu espero que com esse vídeo você consiga tirar algumas dúvidas que você tem e ir se preparando para começar essa graduação, que é um curso muito legal, muito gratificante. Se você tá aí com algumas curiosidades e quer sanar algumas dúvidas, eu acho que esse vídeo vai ser ideal para você ir se preparando para começar essa nova fase da vida. Vocês já devem ter ouvido por aí falar que no curso de Psicologia a gente lê bastante. E é verdade, gente. A gente realmente lê muito. Cada matéria, cada professor tem diferentes materiais, artigos, capítulo de livro, às vezes livros inteiros. Então, se você não tem o hábito da leitura, eu sugiro grandemente que você comece. Antes de começar a graduação, você pode começar com diferentes tipos de literatura, achar algum gênero literário que você se identifica mais para pegar o hábito realmente, sabe? E aos poucos ir construindo e se habituando a novos gêneros, que são os gêneros que a gente vai ler na faculdade e que são bem diferentes de livros prazerosos que a gente lê. Não que os materiais da faculdade não sejam prazerosos, alguns são, alguns não são, realmente, não tenho o que falar. Mas eles são mais técnicos, são mais científicos, vem com uma linguagem que a gente não está habituado no nosso dia a dia, conceito que a gente não conhece. Então, se você não tem nem o hábito da leitura, chegar direto com esses materiais que são bem complicados e técnicos e científicos vai ser com certeza mais difícil. Mas também não se preocupe, gente, você vai construindo esse hábito, é algo que a gente faz no dia a dia, colocando tijolinho por tijolinho, e vai chegar lá em algum momento. Então não se preocupe, comece já, a partir do momento que você está lendo esse vídeo, se você não lê, comece a ler, ache alguma coisa aí. E se você gosta, você está indo para o curso certo, gente. A leitura, ela é bem presente realmente na nossa graduação. Em diversos momentos, praticamente todos os momentos, todas as disciplinas, todos os professores vão passar leituras para vocês. Então a primeira dica é: se habitue à leitura. Crie o hábito da leitura, porque ela vai estar presente na sua vida a partir do começo da graduação, em grande escala. Então agora que vocês já sabem que a gente vai ler bastante na faculdade, é importante a gente aprender a se organizar em relação a esses materiais. Normalmente, na primeira semana de aula, os professores já disponibilizam todos os materiais que a gente vai usar. E às vezes não disponibilizam no sentido de mandar os PDFs ou passar os livros bonitinho, mas eles vão falar o que vai precisar ser lido. Então você vai chegar em casa depois dos primeiros dias de aula, vai olhar os materiais que vão ser necessários, vai encontrar os PDFs. Se não tiver PDF, você já vai atrás na biblioteca da sua faculdade encontrar esses materiais e vai organizar. Vai organizar até que dia você tem para ler aquilo, até antes da prova, até antes da aula. Você vai ver o que fica mais viável dentro da sua realidade. Eu gosto de já ir para a aula com o material lido, que é também o que os professores sugerem. Nem sempre é possível, mas ajuda muito. E se você não leu até o dia da aula, depois do dia da aula, naquela semana, é importante que você leia. Então, a organização é extremamente importante dentro do curso. Nesse sentido, é importante que você encontre a maneira que mais se adeque também à sua realidade de organizar a faculdade em si. Separar as matérias, separar os materiais, acertar o nome dos professores, que no começo é um pouco difícil, e saber em qual momento você vai ter que ler cada material, porque diferente da escola, na faculdade os professores não dão tudo de mão beijada, você tem que correr atrás de muita coisa, correr atrás de achar esses textos, de ler os textos até a data certa, se preparar para as provas, para os trabalhos. Então é bastante coisa para você de fato organizar. Então, se você não é uma pessoa organizada, comece a procurar dicas, comece a testar métodos, porque é realmente importante você ter todos esses materiais, você ler todos esses materiais, estudá-los afinco, ler, grifar, se funciona para você, fazer resumos, arquivar esses materiais da maneira que você achar mais adequada. E tudo depende muito de você, dos seus gostos pessoais, porque tem muita gente que desde o começo já vem com tablet, com computador, deixa tudo arquivado online, tipo no Google Nuvens ou no Drive, em diferentes maneiras. Eu, nesse último ano, né, no meu segundo ano de faculdade, fui aprendendo melhor a mexer nesse sentido, de arquivar online os meus materiais. Que no primeiro ano eu usei caderno, depois eu achei melhor usar o fichário, também para deixar organizado 1000 vezes fichário, na minha opinião. Vai testando e vendo o que funciona para você, mas sempre manter tudo organizado, arquivado, guardado, porque se você usou uma vez, talvez você vai precisar de novo.
Pra prova, você vai precisar saber aonde estava o seu material, aonde está o texto que você leu, sabe? A gente não pode se perder, porque são muitos textos em diferentes matérias, então é bem importante a gente ter tudo divididinho para não se perder no meio do período e começar a confusão e ficar ansioso. Então a organização ela vai ser a base de tudo na nossa vida acadêmica. Dentro do tema da organização, a gente também pode pensar em organizar a nossa rotina, porque com certeza vai ser diferente do colégio, a demanda é diferente, o que você vai precisar fazer é diferente do que você fazia antes. Então, ver quais horários vão ser melhor de encaixar na minha rotina para eu fazer trabalho, para eu estudar, para eu reler, para eu ler, para eu estudar os textos, para às vezes ter que fazer uma reunião online com um colega para organizar trabalhos, que tem muito em grupo, muito trabalho em grupo, muito trabalho em dupla. Então, isso também é uma dica que talvez antes no colégio não era dessa maneira, na escola não era assim, mas a partir desse momento vai ter muitas coisas em grupo, muita coisa coletivamente, então você tem que saber se organizar, se relacionar, organizar as coisas que são individuais, que são em grupos. Enfim, gente, a palavra organização aqui precisa estar clara na sua cabeça, que ela vai ser necessária e imprescindível, assim, para você se dar bem na faculdade. A próxima dica, ela é um pouco mais voltada para a psicologia. Essas outras dicas podem servir para outros cursos também, né? Mas dentro da psicologia, a gente tem bastante informações. Não que nos outros cursos não tenha, né, gente? Eu não tô falando isso. Mas existem bastante termos que a gente não conhecia, que a gente tem que se habituar. Algumas palavras que a gente conhece com um certo significado, que dentro do mundo da psicologia vão ter outro significado. A gente vai ter que, muitas vezes, se desprendendo de alguns preconceitos, de alguns conceitos equivocados que a gente construiu ao longo da nossa vida, que na faculdade a gente vai perceber que as coisas são diferentes. Então, ao se habituar ao mundo da psicologia, a esse mundo psi, das abordagens da área de atuação, de diversos conceitos, algumas coisas que eu sugiro são, por exemplo, começar a seguir influenciadores bons da área, profissionais que você se identifica, que você acha bacana, que postem a rotina, que falem um pouco do trabalho, para você ir conhecendo e se habituando, e não ser algo tão assustador quando os professores começarem a tratar na faculdade. Você já tá habituado com isso, então é bem bacana. Outra coisa que a gente pode fazer para ir se habituando ao mundo da psicologia é ser curioso. É ir atrás de conteúdos que a gente gosta, ouvir podcast, achar canais no YouTube, achar produções científicas que a gente gosta, livros, para você já ir conhecendo e se atualizando daquilo que tá acontecendo. Para realmente, gente, não ser assustador quando chegar na faculdade. Porque se você chega sem conhecimento nenhum do que acontece, como aconteceu comigo, diga-se de passagem, não é bacana. É mais fácil, é mais tranquilo. Bom, então até o momento, aprendemos a criar o hábito da leitura, vamos aprender a nos organizar da melhor maneira, encaixar na nossa rotina e vamos estar nos habituando ao mundo da psicologia, seguindo bons profissionais que tratem da sua rotina, do seu trabalho, pra gente não se assustar quando a gente chegar na faculdade. Chegamos na faculdade, o que vamos fazer? Vamos aproveitar tudo que a faculdade oferece pra vocês, tudo que vocês puderem. Como assim? Gente, geralmente na faculdade a gente tem muito evento, palestras, roda de conversa, debate. Em psicologia, principalmente, tem muito debate, muita roda de conversa. A minha faculdade, particularmente, oferece muita coisa pra gente fazer além da sala de aula. E é isso que eu quero que vocês entrem de cabeça logo no começo. Grupos de estudo, grupo de pesquisa, onde a gente tiver oportunidade de estar conversando com gente, por exemplo, estudantes veteranos, professores que estão ali disponíveis para conversar, terem conversas informais, além da sala de aula especificamente, é muito, muito enriquecedor na nossa carreira, na nossa graduação, na nossa formação. A gente vai desenvolver diferentes habilidades que só em sala de aula a gente não desenvolve, de comunicação, às vezes pegar algumas referências que essas pessoas têm para indicar é muito legal. Em roda de conversa a gente pode ter a oportunidade ainda maior de expor a nossa opinião, de criar essa habilidade de fala, de comunicação, que é bem importante dentro da nossa profissão também. Eu sei que no começo pode dar um pouco de vergonha, mas espero então você criar umas amizades dentro de sala de aula, chama essas pessoas para irem com você e vão explorar, vão aproveitar o que a faculdade tem de melhor. Grupo de estudo, grupo de pesquisa, clube do livro, palestras, enfim, gente, o que tiver, vai. Mas também não se pressione a ir tudo de uma vez. Vai ter coisa que você vai gostar, vai ter coisa que você não vai gostar. E justamente você tem que ir indo pra descobrir o que vale a pena e o que não vale dentro da sua experiência, certo? Mas a gente tem que ter em vista que é sempre muito enriquecedor a gente poder participar de coisas para além da sala de aula. Eu já falei isso várias vezes, esse termo, além da sala de aula.
mas quero que fique claro que enquanto você puder, se você tiver tempo, disponibilidade, se a sua faculdade te oferece, se a sua faculdade te leva para outros locais que vão ter congressos, enfim, apresentações científicas, apresentações de trabalhos científicos, vá. É extremamente enriquecedor em qualquer etapa da sua graduação, mas no começo, pra gente também ir se habituando e conhecendo, fazendo conexões com pessoas, pedir relato de experiência, de como foi, dicas pessoalmente para essas pessoas, gente, vale muito a pena pra gente, enquanto estudantes iniciantes. E por último, mas não menos importante, quando a gente começa a graduação, às vezes a gente fica um pouco pesando na autocobrança, querendo dar o nosso máximo, querendo estudar, e isso é bom até certo ponto. Quando a gente percebe que a gente está se sobrecarregando, que a gente está criando preocupações extras que não são reais, a gente tem que dar um tempo. A gente vai aprendendo ao longo do percurso, não vai saber isso logo de cara, a equilibrar. A equilibrar os nossos deveres, as nossas tarefas e o nosso lazer, o nosso tempo de descanso. Então a gente não pode esquecer de cuidar da gente mesmo, porque dentro da nossa profissão a gente vai trabalhar muito com o sofrimento do outro, tendo que ajudar o outro, mas a gente não pode em momento nenhum esquecer de nós mesmos. Então já vamos construindo isso na graduação, de saber respeitar os nossos limites, saber equilibrar as nossas tarefas e os nossos descansos. Com o tempo, com a experiência acadêmica, a gente vai aprendendo a equilibrar o momento de estudar, o momento de descansar e vai aprendendo a dar esses valores aos momentos de autocuidado, que eles são importantes pra gente se manter bem também. Por que não, desde o começo, saber trabalhar isso, saber escutar o seu corpo, respeitar os seus limites e cuidar de você, fazer uma coisa que você gosta. Isso é realmente importante, cuidar de nós mesmos. Aqui dentro desse tópico, a gente pode ressaltar que o processo tem que ser prazeroso. A gente não pode entrar na graduação já no primeiro momento pensando lá no futuro. Quando eu me formar, quando acabar, quando isso, quando aquilo. O agora. O agora é importante. Agora eu tô aqui, eu tô estudando, eu tô passando por esse processo, eu tô aproveitando o que a faculdade tem a me oferecer, tô curtindo as leituras, estou estudando e não apenas lendo por ler para as provas. Então, entrar na graduação com isso em vista é importantíssimo. E estar ciente de que isso acontece e de que a gente precisa desse momento é importante. Aprender a se organizar, a se planejar, a ler, a estudar, aproveitar aquilo que a faculdade nos dá, são dicas que eu aprendi durante os 2 anos que eu já concluí e queria que alguém tivesse me dito antes. Por isso que eu tô vindo aqui contar pra vocês já chegarem preparados no primeiro dia de aula. Resumidamente, calouros, vocês vão se habituar à leitura, vão se habituar ao mundo da psicologia, vão seguir pessoas legais que trazem um conteúdo legal, profissionais bons e competentes, vão aproveitar aquilo que a faculdade tem, vão ter conversas por aí com o pessoal, com veteranos, com professores e vão cuidar de vocês mesmos. Bom, espero que vocês, calouros, agora estejam menos preocupados, tenham sanado algumas dúvidas e algumas curiosidades em relação ao curso e estejam mais bem preparados para começar essa nova fase que a gente sabe que é tão legal e tão importante na nossa jornada. Por hoje é isso, nos vemos na próxima.